Estamos começando mais um programa da série Vida Selvagem, aqui no canal Arquegora. E hoje, numa conversa na qual o Maxime Jaffe está em Londres, vai começar o doutorado e ele já está alojado, já está completamente enturmado lá em Londres. Nós vamos falar das relações entre as eleições no Brasil e a questão ambiental. O Maxime já está na antessala, já está preparando as conexões de áudio e vídeo, já vai ingressar e nós vamos ter essa conversa. E a gente sabe exatamente a importância que as eleições no Brasil têm para... Maxime Jaffe, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, Alessandro. Boa noite. Boa noite a ti, boa noite, Maxime, internautas. eu fico muito feliz, e já registrei que você não está em Portugal. Hoje você está no Reino Unido, está em Londres, já tomando as providências de alojamento para iniciar o doutorado. Vai ser uma coisa assim muito feliz e vai não só tornar a sua carreira muito mais promissora, que é uma carreira extremamente promissora, mas vai fazer o orgulho do seu país, dos seus países, né? Você também é cidadão britânico, mas do nosso arte agora vai ficar cada vez mais feliz em saber que nós temos entre os nossos parceiros um professor com mestrado em Londres, nas principais universidades do mundo. Mas, Maxime, hoje Sim. nós vamos falar, por sugestão sua, é bom que se diga aqui que o curador do nosso programa é o Maxime Jaffe. Né? O Maxime Jaffe tem uma sensibilidade enorme, então quem faz a curadoria dos assuntos a serem tratados aqui é o Maxime. E por sugestão do Maxime Jaffe, nós vamos tratar da relação entre as eleições brasileiras e a questão ambiental. Para aqueles que estão chegando aqui agora, no dia 2 de outubro, no domingo retrasado, o Brasil realizou eleições para muita coisa, né? Para governador, para deputado, para senador e também para presidente da República. A decisão da presidência não foi tomada no primeiro turno. O Lula teve 48,4% dos votos, o Bolsonaro teve 42% dos votos, então uma diferença muito grande, mas o fato é que, mesmo assim, nós vamos decidir as eleições no segundo turno, que serão realizadas no dia 30 de outubro. Maxime Jaffe, então, vai fazer um comentário geral, eu tenho algumas informações e a gente vai levar esse papo muito interessante, porque interessa a todo mundo do planeta. As eleições no Brasil interessam a todos no planeta, porque nós sabemos exatamente quem é o Jair Bolsonaro. Maxime. Então, já dando continuidade a isso que estava a dizer, eu acho que uma coisa que talvez até se diferencie da eleição prévia é que acho que houve um acompanhamento internacional muito maior, acho que desta eleição versus a outra, porque na outra as pessoas acho que no fundo não acreditavam que uma pessoa como o Bolsonaro fosse eleita, né? Então não estavam muito preocupados com a situação. Mas acho que agora a situação mudou até por causa dessa preocupação ambiental, né? Especialmente as pessoas do estrangeiro, então, com a Amazónia, isso tem muita preocupação, né? De ver o que é que vai acontecer, dependendo de que pessoa for eleita, né? Que candidato for eleito. Mas, de qualquer maneira, eu acho que estamos numa situação muito preocupante, porque esta polarização, né? Acho que acaba incentivando uma série de péssimos comportamentos, né? Desses atores mais sem escrúpulos, né? Do lado do Bolsonaro, né? Eu nem sei, de um lado, um resultado ao outro, eu acho que vai haver muita dessa gente que vai fazer o terror, né? Vai fazer o terror, porque ou vai se sentir na liberdade de o fazer se o Bolsonaro for eleito, ou se o Lula for eleito, vai fazer para causar distúrbio, né? Então eu tenho essa sensação. Nós temos a certeza, Maxime, que nós estamos diante de um grupo fascínora. Sim.
a turma do capitão, as pessoas que apoiam o Jair Bolsonaro, são fascínoras. Eles não são adversários comuns. Eles não são adversários com os quais você pode dialogar. No lugar e Não são aceitam. pessoas corteses. Porque, na realidade, em qualquer lugar desenvolvido, em qualquer lugar civilizado, a eleição, o eleitorado escolhe alguém, mas aqueles que estão sob o crivo da eleição não são inimigos, são, no máximo, adversários. Não é? Os Sim, adversários eles defendem posições diferentes, mas, uma vez feito o resultado da eleição, as pessoas se preparam para as próximas eleições. No Brasil, não. No Brasil, a partir de 2013, e é muito importante que as pessoas guardem essa data, 2013, lá atrás, houve uma insurgência do status quo brasileiro com relação ao governo que vinha sendo exercido pela presidente Dilma Rousseff, e as pessoas, ao invés de esperarem que ela cumprisse o mandato e fossem, de fato, partir para a sim. eleição, tentaram abreviar o mandato com algumas atitudes que eram nitidamente golpistas. Então, em 2013, em junho de 2013, o Brasil passou por uma turbulência muito grande, Maxime, uma turbulência muito grande. Então, as pessoas Sim. foram às ruas, e o interessante é que a desculpa para ir às ruas eram desculpas mais estapafúrdias. Eram, por exemplo, o aumento de 20 centavos na passagem do ônibus, que é um valor insignificante e que não justificaria aquele tipo de mobilização que foi nacional, com a cobertura completa das principais redes de televisão, incluindo a Rede Globo, que naquele momento desempenhou um papel golpista, com os governadores da oposição franqueando o acesso aos transportes públicos para fortalecer as manifestações, mas mesmo assim, a Dilma Rousseff conseguiu recobrar o controle e nas eleições realizadas no ano seguinte, ela, com o apoio de Lula, ela conseguiu vencer as eleições e derrotou um então senador e candidato à presidência chamado Aécio Neves. Então, desde aquele tempo para cá, o Brasil vem vivendo problemas terríveis, problemas políticos terríveis. O Aécio Neves não aceitou o resultado das eleições, que é uma coisa terrível, uma coisa que ninguém pode imaginar, que uma pessoa experimentada não aceita o resultado de uma eleição. E as eleições no Brasil, desde Sim. que foi adotado as urnas eletrônicas, elas têm sido muito isentas de falcatruas, de roubos, esse negócio todo, mas ele exigiu uma recontagem. Enfim, no dia da eleição da Dilma, ele abriu logo Uma exceção, né? exatamente, um comportamento golpista. E aquilo foi não crescendo, até que em 2016 houve o golpe. Houve o golpe, um golpe parlamentar. A votação do impeachment foi interessante, quer dizer, houve um impeachment de fato, né? Mas foi um golpe por até porque não havia motivo para aquilo, né? Mas houve o golpe. Acontece que o golpe todo, para que aquilo pudesse funcionar, a Rede Globo e as demais redes de televisão, elas começaram a depreciar a importância do político. Então, as pessoas políticas, Sim. todos eles, todos os políticos passaram por uma fase difícil. E aquilo que tinha sido dado um golpe para favorecer o PSDB, que foi no passado um partido de centro-esquerda, ele também naufragasse. E aí emergiu a extrema-direita com o seu Jair Bolsonaro. E daí você já sabe o que é. Então, nas eleições subsequentes, houve o golpe, em 2016, assumiu o senhor Michel Temer, que era o vice da Dilma, mas o PSDB, que foi o partido para o qual o golpe foi dado, ele não conseguiu se consolidar como uma força eleitoral. E aí a extrema-direita surgiu, o Brasil não tinha nunca uma extrema-direita dessa forma, e o Bolsonaro assumiu o poder. E daí, é o que nós temos dos 4 anos para cá, né? Então, nesses 4 anos, você sabe exatamente, você, como toda pessoa bem informada, sabe a situação que passou o Brasil. Então, o Brasil, devastação ambiental, as queimadas, o desrespeito ao meio ambiente, a falta de compromisso com
com as adesões internacionais que o Brasil teve nos acordos internacionais. E na área interna, nós temos um grande desemprego, a degradação das condições trabalhistas, das condições previdenciárias, o surgimento da fome, e daí em diante é o que você está sabendo. Eu já falei muito, queria ouvir você um pouco, para depois a gente comentar um pouquinho sobre a eleição de alguns devastadores do nosso parlamento. Mas sim, Jacques. Acho que uma coisa nessa perspectiva de longo prazo, né, podemos dizer, à partida, que é uma coisa, para quem é da área, acho que é bem conhecido e é bastante óbvio, né? E que inclusive o Bolsonaro insistiu em descredibilizar, né? É que durante os governos Lula e Dilma houve uma queda expressiva, né, das taxas de desmatamento lá da Amazónia. Já com a entrada do governo Temer, começou-se a reverter um pouco a situação, mas com a entrada de Bolsonaro, aí realmente estamos numa tendência de aumento, né? Uma coisa que vai contra o padrão histórico dos últimos quase 15 anos, né? Mais de 15 anos agora com o governo Temer e 15 o anos. Bolsonaro. E então é uma coisa muito preocupante, porque infelizmente, eu acho que mesmo que Lula seja eleito, essa tendência ainda vai se manter, porque quem faz essas coisas são os apoiantes, fundamentalmente são apoiantes do Bolsonaro. São fazendeiros, né? Na fronteira agrícola da Amazónia, que não querem saber de mais nada, né? E uma coisa que eu achei interessante, vou tentar ver aqui, estávamos a ver no outro dia, a acompanhar os votos, né? Queria ver se encontrava aqui o mapa. Eleição em números, acho que é este. Vamos ver aqui, estava a carregar. Eu queria ver, porque nota-se muito bem essa divisão, né? Entre, diremos, uma Amazónia mais intacta e uma Amazónia em devastação, né? E eu queria abrir aqui porque realmente é um bocado chocante. Porque a nível de Estado nós não nos damos talvez muito conta dessa divergência, né? A pessoa pega nos dados a nível estadual, o Lula parece que reverteu o voto no estado do Amazonas e no Pará, mas depois, se nós olhamos a nível municipal, vemos essa tendência, né? Então vou compartilhar aqui, se não te importas, Alexandre, que aí até podemos Não, de jeito comentar. nenhum. Aqui quem manda é você. Aqui quem manda é Porque Maxim Jacques. temos, obviamente, do Nordeste, né? Aquela expressão muito grande da votação a favor do Lula. Inclusive, quero aqui deixar como quase um orgulho, né, pelo Piauí, porque, se não me engano, 4 dos municípios que mais votaram para o Lula, dos 5, 4 são do Piauí, né? Então, desde já Parabéns, aquele parabéns. certo alívio, né, que pelo menos nesse lugar que eu gosto tanto, não há essa grande força do bolsonarismo. E com percentuais muito altos. Se não me engano, é acima de 85%. Que votaram a favor do Lula, né? Mas se olharmos aqui nesta Rondônia, né? E esta fronteira aqui, vê-se bem onde é que é quase a fronteira agrícola, né? O azul e o vermelho, o contraste. Aqui na região do Xingu, né? Cheio daqueles fazendeiros a querer invadir a terra indígena e tudo mais. Vê-se mesmo esse contraste, né? Numa Amazónia indígena, né? E uma Amazónia de fazendeiro, né? E depois o caos, né? Eu acho que é engraçado, o resto do país, na verdade, não é homogéneo, né? É um caos, né? O caos em São Paulo, caos no Rio de Janeiro, caos em Minas, caos nesses lugares todos, né? E acho que mostra como há esses conflitos todos sobre terra, né? De todas as perspectivas e mais algumas, dos grupos que são discriminados contra, por esse tipo de pessoas, né? Fazendeiro, que não quer saber de nada de natureza, né? E que o Bolsonaro bem incentiva. Eu só me lembro, uma das coisas com o Bolsonaro que sempre me chocou desde o início é essa tendência completamente desumana, né? Que ele tem. A primeira vez que eu ouvi falar do Bolsonaro foi justamente na votação do impeachment da Dilma, na Assembleia dos Deputados, em que ele dizia aquela famosa, ou infame, né? Infame
saudação ao torturador, né? A pessoa que torturou o Dutra, né? O coronel Dutra que torturou a Dilma. E eu achei aquilo... Coronel Ustra Ustra, Brilhante, Dutra. Brilhante Não, não é Ustra, Dutra. Ustra. Peço desculpa. Ustra. A Dutra é, inclusive, acho que é de esquerda, né? Não sei. Não, não, que existe na política brasileira alguns Dutra, né? Nós tivemos um presidente, o Marechal Eurico Gaspar Dutra, muito antigo. Sim. Não, e era nós o tivemos Ustra. agora, recentemente, Ustra. Ele foi um torturador famoso, né? Um torturador famoso mesmo, torturador na forma da lei. Ele foi condenado, né? E o Bolsonaro dedicou aquele desde o voto início, né? que... Exatamente. O Bolsonaro dedicou o voto que cassou o mandato da presidente Dilma àquele torturador. Então, ali ele já disse muita coisa. Mas existe mais coisa, Maxime. O Existe, eu sei. Bolsonaro, ele é um... Ele tem... Hoje, por exemplo, está circulando no Brasil um vídeo antigo, no qual ele, ainda deputado, ele manifestava a vontade de praticar antropofagia. Ele queria comer um índio. Ele queria comer um índio. Queria comer um ser humano. Comer, devorar. Ele queria se alimentar de um índio. Então, isso me parece que eu lembro de coisas parecidas de Idi Amin Dada. Eu não sei se você lembra desse nome, Idi Amin Dada. Idi Amin Dada foi um general de Uganda e que ele também fazia isso. Ele é de Uganda, né? E também tinha lá o Marechal Bokassa, que também é da região também da África, também fazia isso. Pois no Brasil de hoje, Brasil do século XXI, nós temos um presidente da República que é candidato à reeleição, que não comeu gente, porque praticou não teve canibalismo oportunidade, né? por falta de oportunidade, porque ele queria comer. A informação que nós temos é que, naquele momento, naquele episódio, já havia um índio que tinha sido assassinado, estava sendo cozinhado, e ele quis assistir a cena, e o índio lá, o índio que tinha sido assassino, disse: não, você só pode, se você for, você precisa também participar da refeição. Ele disse: não, eu vou. Então você arruma outra pessoa. E como ele não arrumou outra pessoa para acompanhá-lo, ele não participou daquele festim macabro. Ele ia comer, ia devorar um ser humano. Esse é o presidente da República que comanda o Brasil nos dias de hoje e que pretende prosseguir por mais 4 anos no Palácio do Planalto. É o risco que o Brasil corre e o risco que o mundo corre. Mas eu quero levantar, Maxime, uma coisinha para a gente poder, vamos dizer assim, dar atingir um patamar superior nessa nossa conversa. Sim. Há alguns meses, aqui no Vida Selvagem, nós tratamos do assassinato do jornalista Dom Philips e do ambientalista Bruno Pereira. Foram 2 pessoas que foram assassinadas, e eu vou dizer sem medo de errar, assassinadas pelo governo Bolsonaro. Não diretamente por ele ou por alguém, certo? Mas pelo descaso do governo Bolsonaro em relação às pessoas que atuam naquela região. Eu lembro, e nós chegamos a comentar aqui, que o presidente Bolsonaro teve a petulância de insinuar que o culpado pelo assassinato daquelas pessoas tinham sido elas próprias. Né? Não sei se você lembra. E naquele momento, onde o Brasil discutia aquele assassinato brutal de 2 pessoas, um jornalista que fazia um documentário e um ambientalista que o assessorava. Um jornalista, um britânico, seu conterrâneo, o Dom Phillips, e um ambientalista meu conterrâneo aqui de Pernambuco, o Bruno Pereira. Naquela ocasião, o delegado da Polícia Federal denunciou o envolvimento do ex-ministro do Meio Ambiente, um senhor chamado Ricardo Salles, uma deputada chamada Carla Zambelli, na constituição de uma gangue que atuava no Amazonas, no estado do Amazonas, e eu não lembro exatamente se era com tráfico de madeira, se era com tráfico de peixe,
qualquer coisa ilegal. Mas dois nomes que surgiram naquela ocasião. Ricardo Salles, que já tinha sido demitido por envolvimento na venda ilegal de madeira, Ricardo Salles, decorei esse nome, e Carla Zambelli. Pois bem, no dia 1º de outubro de 2021, o eleitorado paulista os conduziu à Câmara Federal. Não foi apenas isso. A Carla Zambelli foi eleita com a maior votação de São Paulo. A deputada federal mais votada do estado de São Paulo chama-se Carla Zambelli, que era exatamente uma pessoa que estava envolvida no crime organizado no Amazonas. E o Ricardo Salles, que tinha sido demitido há poucos meses por absoluto envolvimento público em atos de gesto de corrupção no Ministério do Meio Ambiente, também foi eleito. Então, eu fico imaginando, Maxime, um Congresso Nacional que tem pessoas com esse tipo de índole, provavelmente vai dar guarida a todo tipo de erro, de falha. Então, muito provavelmente, o presidente Lula, que será eleito, se tudo correr bem, vai ter muita dificuldade com esse Congresso. Maxime Jaffe. O que tu estás a dizer, especialmente lá do Filipe e do Bruno, não é? Acho que transmite uma coisa que temos visto ao longo dos anos com o Bolsonaro, não é? Que consegue fazer o milagre, acho, o milagre no mau sentido, não é? De transformar quem é o autor do crime num santo e quem é a vítima num criminoso, né? Nós temos visto isso quando ele fala das ONGs, né? Que consegue acusar as ONGs de serem as pessoas que estavam a atear fogos na Amazónia, né? Quando sabia-se muito bem que quem fazia isso é os fazendeiros, e pôr aquele eleitorado que acredita nele, né? Em oposição a algumas das maiores entidades protetoras da Amazónia e de outros meios ambientes, de outros ecossistemas e tudo mais, né? Então tem sido essa tendência, né? Eles literalmente viram o jogo e a vítima torna-se o criminoso e o criminoso torna-se a vítima. E isso é o que me preocupa um pouco com o Congresso, né? E com outras dimensões políticas agora no Brasil, porque esse pessoal não vai-se embora, né? Mesmo que Bolsonaro não seja eleito, essas pessoas estão presentes na política. Eu não sei como é que foi com os filhos dele, onde é que foram eleitos. Se elegeram. Na realidade, existe apenas um filho do Bolsonaro que foi candidato. O Bolsonaro é uma figura interessante, né? Ele é uma pessoa que defende a família, muita família, né? E defender a família no Brasil nesse momento significa ser extremamente conservador, né? Família é interpretado por esse pessoal, a turma do capetão, é assim que eu chamo, como sendo uma família composta por um homem e uma mulher, são chefes da família, e tem filhos, né? E esse casamento é indissolúvel. Né? Não importa, né, o que acontece E ao de longo da vida. preferência Nós sabemos. E de preferência o homem a dominar a relação de todos, né? Não, isso é preferência, não, isso é obrigatório. Sim, é Né? A obrigatório. família imaginada pelos Bolsonaro é obrigatória, quer dizer, o homem ele é quem manda da família, e se a mulher não obedecer, ele dá umas tapas nela. Ele não tem esse problema, não. E os filhos também, a mulher né? tem E os que filhos usar. também. Também, entra no cacete, todo mundo. Todo mundo leva cacete. O Bolsonaro. todo mundo. Isso é uma coisa tranquila, né? Agora, não, o interessante é que é isso mesmo, eles pensam assim. E naturalmente, isso, vamos dizer assim, isso caracteriza um segmento da direita no Brasil. Do lado da esquerda, em relação a isso, em relação a costumes, a nossa esquerda ela é muito mais flexível, né? O conceito de casal é muito flexível. Existem casais homossexuais, né? Casais homoafetivos, né? Que adotam filhos, enfim, que prosperam e não tem problema, certo? E sem falar nos pais solteiros, né? Mãe solteira, pai solteiro, essas... Exatamente. Né? Quer dizer, eu, se não me engano, não sei se foi o Bolsonaro, se foi o Mourão, só me lembro que disse aquela frase que filho que só tem mãe, né? É destinado a ser
não sei se era idiota, uma Bandido? coisa assim de Era uma bandido. coisa assim, Era uma é coisa bandido, extremamente bandido. pejorativa, né? Né? Não, e o negócio é o seguinte, quer dizer, isso é o pensamento deles. Quando a nossa esquerda esteve no poder, tomou algumas providências concretas com relação a isso. Por exemplo, a proteção da mulher. O programa Minha Casa Minha Vida, que de uma forma procurou reduzir o déficit habitacional no Brasil, passava o documento da casa para a mulher. Sim. Para a mulher. Por que isso? Porque os nossos homens são muito machistas e, com muita naturalidade, se abandonam as mulheres. Então, deixam as mulheres com seus filhos e vão cuidar da vida com outras mulheres. Foi assim, inclusive, Maxim, com o próprio presidente Lula. O Sim. presidente Lula, ele é um caso desse. Você não vai achar referência ao pai de Lula em canto algum. Porque o pai de Lula, ele era casado com Dona Lindu, que é o nome da esposa, o nome da mulher, o nome da mãe do Lula, tinha 6 ou 7 ou 8 filhos, e desapareceu, abandonou, né? Sim. Então, Lula sabe exatamente o que é isso, né? Então, no caso do Brasil, a esquerda, quando esteve no poder, teve esse cuidado de empoderar as mulheres. Então, a dona da casa era a mulher. O marido, se quisesse ir embora, fosse, mas a casa ficava com a mulher com os filhos, né? Sim. Pois bem, Bolsonaro, a despeito de dizer que é um homem de família, não sei o que lá, e aquele negócio todo, já está no quinto casamento. Quinto casamento. Então, se ele acha que para ser um homem de família tem que ter um casamento só, ter 5 tem uma coisa errada. Nós, da esquerda, nós não vemos a coisa por esse lado, mas ele vê. Não. Né? Não, mas Ele eu vê. acho que Então, se ele é vê, ele deveria dar o exemplo. uma das coisas interessantes desse pessoal desse tipo de direita, né? É que primeiro há a regra, depois há todas as exceções, e até nas exceções eles são machistas, né? Porque, Pois é. porque um homem divorciar-se e arranjar outras mulheres, até é uma coisa que se calhar, mas dão uma volta no assunto, né? E dizem que não há problema porque não sei o quê, inventam uma desculpa. Agora, uma mulher se divorciar e casar outro homem, acho que isso é o fim de tudo, né? É a pior coisa que pode Não, acontecer, né? não. E o pior, para você ter uma ideia de quem é o Bolsonaro, em todos os aspectos. Quando a gente olhar assim, a gente vai ver uma. Então, o Bolsonaro está na quinta esposa. As 4 esposas, todas as esposas de toda sem exceção, estão metidas com alguma coisa errada. Alguma coisa errada. A esposa anterior está envolvida na compra de uma mansão, no valor de alguns milhões de reais. Ela não teve como ganhar aquele dinheiro na vida. Não teve como ganhar aquele dinheiro. Então, é um caso tipo de desonestidade. A Michelle, que é a atual esposa, que é uma senhora muito bonita, eu acho ela muito bonita, ela tem um passado que ninguém sabe qual é o passado dela, também ninguém quer saber. Né? É Vita Perón, que foi a primeira dama da Argentina, tinha um passado complicado, mas foi uma excelente primeira dama e foi um excelente presidente. Então, a questão Sim, não é o passado, a questão é o presente. Então, a sim. senhora Michele, ela tem uns dinheiros esquisitos que chegam na conta dela e ninguém sabe de onde vem. Me parece que existe um dinheiro não explicado de R$ 89.000 que o Fabrício Queiroz, que é um Sim. homem Cadê o envolvido Queiroz, nas né? milícias, Aquela que era a famosa o frase, Fabrício, né? exatamente, cadê o Queiroz, né? Pois o Queiroz, aquele Queiroz estava na casa do advogado de Sim, Bolsonaro, eu lembro, eu o lembro, Federico eu lembro. Assef, né? Eu Então, lembro, eu lembro. então e aí tem os filhos do Queiroz, os filhos do Bolsonaro. Então, Bolsonaro tem o 01, o 02 e o 03 de uma esposa lá para trás, que também está envolvida com alguma coisa. Tem o Renan, O 04. também, o 04, que também já está envolvido com alguma falcatrua por aí, ninguém sabe exatamente como é que está envolvido, a Polícia Federal está atrás dele, ele corre para um lado, ele corre para o outro, pega-me se for capazes, eu acho que lembra aquele filme, né? E tem a menininha que é filha da Michelle, e sobre Essa eu não ela, nem o sabia, não Bolsonaro. sabia. Mas tem uma menininha, sim, tem uma menininha também muito bonitinha, puxou a mãe, ela teve a sorte de não puxar o pai. E aí, do ponto de vista físico, né? E aí o Bolsonaro, uma vez, se referindo a ela, essa filhinha dele, a filha dele, não a filha dele. Ele falou com muito orgulho dos filhos, e depois disse que quando chegou a quinta, deu uma fraquejada
Ah, vai ser sim. uma menina. Isso aí é uma menina. Então, a Já ouvi menina falar. é fruto de uma fraquejada. Agora, Beijada. imagine, rapaz, como é que isso é na cabeça das mulheres do Brasil, né? Pois agora ele está dizendo, agora ele está querendo mudar a coisa, falando toda simpática assim, dizendo que ele quer o voto das mulheres brasileiras. Uma coisa, enfim, são práticas eleitorais. Pois desses 3 filhos, dos 4 filhos, o Renan Jair, que é o mais jovem, está no mundo empresarial, fazendo falcatrua em todo canto, roubando tudo. Onde ele puder roubar, ele rouba. É da família, né? Existe o Família. mais velho, é a família, a família. A família, o DNA é completo, o DNA é muito forte. O Flávio, que é o 01, é aquele que está envolvido com as rachadinhas, com as Arrachadinha. rachadinhas, e conseguiu bloquear as investigações por conta da força do pai na Polícia Federal. Então, enfim, conseguiu bloquear as investigações, estão bloqueadas, estão paradas, paralisadas, e ele não precisou disputar a reeleição, porque tem um mandato de senador, e no Brasil o mandato de senador É é de 8 anos, 8 né? anos, 8 anos, então ele não precisou renovar agora, o mandato dele vai mais 4 anos na frente. Tinha o segundo filho, o 02, que é o Carluxo, o Carlos Bolsonaro, que é aquele que conduz as, Redes, né? as campanhas de fake news, as redes de fake news, é ele que conduz. Ele é vereador no Rio de Janeiro, também não teve eleição esse ano, a eleição vai ser só daqui a 2 anos, também não precisou disputar a eleição. E tem o 03. O 03 é o Eduardo Bolsonaro, chamado também de Dudu Bananinha. Esse me parece que é o que tem uma relação internacional muito grande. Ele tem eu tenho Com o amizade Steve pessoal com Bannon, o Steve né? Bannon. Exatamente. O Steve Bannon é uma pessoa que tem da relação de amizade. E ele foi, por incrível que pareça, para vocês terem uma ideia de como Bolsonaro de respeito ao Brasil, ele foi cotado para ser indicado pelo Bolsonaro para ser Foi embaixador. embaixador Eu do lembro. Brasil em Washington, Eu lembro. nos Estados Unidos. Para quem não está atinando, os Estados Unidos é o país mais poderoso do nosso planeta. Pois Bolsonaro queria Criou indicar filho. um filho que nunca foi diplomata, em canto nenhum na vida, nunca foi nada, para ser embaixador do Brasil lá, representante do Brasil nos Estados Unidos. Agora, o detalhe, Maxim, Eu lembro do que quando hambúrguer, se né? foi. Pois é, ele disse que estava muito preparado para ser embaixador do Brasil, porque tinha fritado hambúrguer. E o mais engraçado, eu não sei se ouviste falar disso, Alexandre, é que o tal restaurante que ele trabalhou, na verdade, não faz hambúrgueres. Faz hambúrgueres de Ah, não. frango. Nem hambúrguer de carne. Então, até nisso ele conseguiu aldrabar, né? Como nós dizemos em Portugal. Mentira. É uma vergonha. Agora, uma coisa é certa, ninguém sabe como. O Steve Bannon, eu vou tentar, em homenagem ao meu amigo Maxim Jaffe, tentar melhorar a minha pronúncia, o Steve Bannon. Sim, Steve Quando eu Bannon. falei Steve Bannon, por favor, esqueça, é Steve Bannon. O Steve Bannon, ele conseguiu, Maxim, aqui no Brasil, fazer uma coisa assim, ele conseguiu ensinar o Eduardo Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro como faz a questão, aquele negócio das fake news, aquelas Sim. empresas, enfim. E, E, de e, fato, e eu acho que também houve o contrário, sabes? Mas acaba o que estavas a dizer. não, eu estava dizendo que no Brasil existe um grupo, o grupo que apoia Bolsonaro, ele foi colocado numa bolha. Sim. Imagina uma bolha, uma redoma, onde as pessoas não sabem o que acontece lá fora. Existe um filme chamado O Show de Sim. Truman com o Jim Carrey, que diz muito disso. É as pessoas que vivem no campo, mas É não que sabem o que acontece no universo. ele, o principal, sabe que existe um mundo para lá, né? Mas os outros todos não sabem, né? É, Ou são atores, ou o ninguém que é, uma sabe. coisa assim. Exatamente, né? Então, esse é um filme muito interessante. Eu recomendo para que vocês compreenderem o que acontece no Brasil, esse filme. Show de Truman. É um filme antigo, está Sim. Eu lembro, eu já vi nesses também. canais, né? Então, é muito interessante. E aí as pessoas não sabem. Se você disser que Bolsonaro é feio, quando essas pessoas, você vai dizer, não, mas é muito bonito. Se disser que ele é uma pessoa grosseira, vai dizer, não, mas é assim mesmo.
Se disser que dizer palavrão, usar palavras de baixo calão, é feio, não, mas ele é muito sincero. Enfim, essas pessoas, elas estão, vamos dizer assim, é como se elas fossem teleguiadas, e estão nesse arredoma elas não têm acesso às televisões, aos jornais, elas só ouvem e leem aquilo que os chefes mandam. O nosso público da igreja pentecostal, os evangélicos, seguem à risca o que mandam os pastores. Eles não leem nenhum jornal, não veem nenhuma televisão. Então, eu não sei exatamente como é que esse mecanismo de condicionamento social, mas o fato é que, por conta disso, o Bolsonaro conseguiu eleger muitas pessoas. Elegeu dos ministros, ele elegeu o Mourão foi eleito senador, o Onyx Lorenzoni, Senador, não no é? segundo turno, com chance de vencer. Não, o Lorenzoni, ele foi um ministro de muitas pastas, mas ele conseguiu passar para o segundo turno com grande chance de vencer a eleição para ser governador do Rio Grande do Sul, que é um dos principais estados do Brasil. E no Adamares, Rio de Janeiro não foi Adamares eleito Alves, e no Rio de Janeiro foi eleito um Romário. PSL, não? No Rio de Janeiro foi eleito Romário. Romário foi jogador de futebol e que, desde cedo, ele abraçou a causa bolsonarista e está lá. Né? Enfim, o Bolsonaro conseguiu eleger os principais ministros. E existe um ministro, estou falando muito, Marcinho, me perdoe, mas é porque esse tema Não, eu estou fascina. ouvindo. Tem um É tal uma boa maneira de relembrar tudo, é? Tem um tal de Marcos Pontes. Marcos Pontes. Marcos Pontes foi ministro da Ciência e da Tecnologia no Brasil. Ou seja, foi Que era ministro astronauta, do nada. É o astronauta, exatamente, astronauta. Quem é esse Marcos Pontes? Marcos Pontes, o governo Lula, ele sempre teve uma preocupação muito grande de colocar o Brasil nos principais circuitos mundiais. Sim. Então, quando o governo Lula percebeu que poderia colocar um brasileiro num dos programas espaciais da NASA, o presidente Lula manteve contato com o governo americano e colocou um brasileiro lá no programa. Né? É uma coisa custosa, mas valia a pena. Então, então houve um astronauta brasileiro que foi ao espaço. Né? Então, ele marcou uma época. Então, ele inaugurou um processo. Esse astronauta chama-se Marcos Pontes. Pois bem, quando Marcos Pontes voltou para a Terra, a primeira coisa que ele fez não foi pensar em como repartir o conhecimento que ele teve com os colegas, com os parceiros da aeronáutica. Não pensou nisso. E como tinha havido, eu acho, no meu modo de entender, houve uma falha, deveria ter havido um contrato de trabalho que o prendesse a aeronáutica, não houve. Ele simplesmente deu as costas ao governo brasileiro e deixou a aeronáutica. E foi vender o conhecimento dele. Conhecimento. Eu sei que no final ele estava fazendo, você vai rir, é uma coisa engraçada. O astronauta brasileiro, Marcos Pontes, estava fora palestras, mas estava fazendo propaganda de colchão. Imagine, propaganda, ele virou um garoto de propaganda. Parece aquelas coisas no colchão que... Parece aquelas coisas de jogador de basquetebol, né? Que depois vai fazer propaganda de marca, né? Uma coisa assim. Exatamente. Foi o que ele fez, certo? E quando o Bolsonaro estava constituindo a sua equipe de governo, ele não tinha ninguém dos meios científicos para indicar ministro. Ninguém. Nenhum professor respeitável ou respeitado aceitava ser ministro do governo Bolsonaro. E aí alguém disse, rapaz, vai buscar o astronauta. E o astronauta foi ser ministro. Agora, o que eu percebi é que da astronáutica a única coisa que ele tinha é que tinha formação aeronáutica, porque cientista não tinha nada, né? exatamente. Não, exatamente. Ele era um aeronauta, ele não era um cientista. Sim. Agora, e era um cara mau caráter. E sem senso de ridículo. Esse cavalheiro, Maxim, ele estava vestido de astronauta para todo canto ele ia, aquela roupa de astronauta. E ele ia para os cantos. Vender colchão. Do mesmo jeito, por exemplo. Do mesmo jeito, por exemplo, que se alguém me convidar para a solenidade,
Então, bota um terno, bota uma Sim. gravata. Né? Se convidasse ele se vestia de astronauta e ia. Imaginem. Aí ele ministro, vestido de astronauta. Depois de um tempo, foi que as pessoas disseram, ministro, vamos, tá muito ridículo. Pois esse cavalheiro, rapaz, ele jamais, todas as vezes que o governo brasileiro é um governo de ultradireita, então ele quer esvaziar o Estado. Esvaziar o Sim. Estado. Então, o Estado mínimo é o sonho do senhor Paulo Guedes, que é o nosso ministro da Fazenda. Então, sempre que Sim, ele sim. pode, ele corta um pouco das verbas da educação, da saúde, em todo canto. Sempre que ele pode, ele Sim, corta um sim. pouquinho de dinheiro da educação. Né? E começou a cortar dinheiro da Da tecnologia, aeronáutica. Hum. dos institutos de tecnologia. Sim, da espacial e do científico, CNP, né? CNPq, CAPES, todos O os Bolsonaro agora institutos. voltou para trás, não foi? Voltou para trás porque estamos em plena eleição, mas isso aí não foi nem com a CAPES, foi com as universidades. As universidades Ah, do sim. Brasil As iam universidades. parar em Estavam novembro. a ficar sem verba, né? Iam parar em novembro. Ia faltar dinheiro para pagar vigilância, ia faltar dinheiro para pagar papel higiênico, ia faltar dinheiro para comprar sabonete. Elas iam parar por falta de recursos. E, naturalmente, os reitores se reuniram, fizeram uma grita, e por conta da eleição, ele voltou atrás. Mas nada garante que ele não vá Reverter. desfazer ou voltar atrás para refazer depois da eleição. Depende do resultado. Mas eu falei tudo isso para dizer que o Marcos Pontes também foi eleito senador por São Paulo. Então, todos os principais ministros do senhor Bolsonaro, eles, por Ganharam conta dessa posição. bolha criada pelo Steve Bannon, eles se elegeram e vão dar muito trabalho no Congresso Nacional quando no reinício da nossa legislatura, o governo, o partido Bolsonaro elegeu 99 deputados e 9 senadores. É muita coisa. O Alexandre, falando do Stephen Bannon, uma coisa que eu achei interessante, e eu acho que foi esse intercâmbio entre o filho do Bolsonaro e o Bannon, eles conseguiram, acho que de certa maneira, pegar naquela raiva que eles têm da urna eletrónica, né? E transformar isso naquela desculpa que houve durante a eleição dos Estados Unidos da questão do voto por correio, né? Eu acho que eles conseguiram transferir a mesma ideia, né? E dizer que aquilo era legítimo, e então criaram também uma bolha lá nos Estados Unidos, precisamente, acho que usaram as mesmas técnicas que os bolsonaristas usaram no Brasil, e com muito sucesso, né? Conseguiram criar uma bolha ainda maior do que havia antigamente, de tal modo que essas pessoas que estão dentro dessa bolha nunca vão aceitar o resultado que houve nos Estados Unidos, né? No outro dia nós estávamos a fazer a discussão lá das eleições e estávamos a falar dessa questão e eu só me lembrava desta coisa que é assim, quando a pessoa se depara com a diferença, né? Há, por assim dizer, três maneiras de lidar com a coisa, né? Uma é tentar estabelecer um diálogo ou pelo menos uma discussão com algumas bases mínimas, né, de civilidade, né? A outra é se isolar e fingir que não existe a diferença, que é o que fazem com sucesso nas redes sociais, né, no WhatsApp e nessas coisas assim. E depois o outro é simplesmente a porrada na cabeça, né? Que é deixar... Não há discussão quando a pessoa leva uma pancada na cabeça, né? A discussão acabou. Então é os modos de operar desse pessoal, né? O Bolsonaro, o Trump e tudo mais é ou se isola ou bate na cabeça do outro, né? E o que me preocupa um pouco agora é isso, né? Que já sabemos que eles são extremamente isolados, né? Vivem numa bolha, né? Agora, a preocupação é que essa bolha torne-se ainda mais violenta do que é, né? E se o Lula ganhar, realmente tentem fazer. Eu acho que não vão conseguir fazer nada que realmente detorpe o resultado, né? Um pouco como foi nos Estados Unidos, vão tentar se calhar fazer algo muito violento, mas não vai ter de facto impacto, acho eu, no longo prazo. Mas vai criar essa polarização, essa polarização que na verdade não é tanto polarização, né? Porque ainda há muita gente que não concorda com aquilo.
Não é a maioria dos brasileiros. A grande realidade é que nós temos no Brasil, surgiu no Brasil, com o golpe de 16, uma extrema-direita forte. A extrema-direita ela alcança tipo 25% do eleitorado. 25% é muita gente, é muita gente. 25% do eleitorado. Naturalmente, nessa eleição, agora, esse número aumenta, porque existem aqueles que são tomados pela propaganda e são anti-PT. Eu não entendo por quê, mas eu até distribuí um artigo hoje com relação a isso. Eu vou até mandar para você depois. Vou mandar para você 2 artigos daqui a pouco. 2 artigos. Tá bom, tá. Um foi escrito hoje e outro foi escrito há muito tempo atrás, com relação O antipetismo, à eventualidade de uma união lusófona. Vou te mandar, são muito interessantes. É, muito interessante. Foi escrito em 2013. Bom, mas o fato, é uma coisa muito antiga, mas o fato é que o Lula montou uma frente ampla pela democracia. E não é apenas Lula, não é o PT, é Lula. O vice de Lula é o Geraldo Alckmin, que foi adversário de Lula muitas vezes, né? Quer dizer, um adversário, mas não era inimigo. Hoje está o Geraldo Alckmin, que compreendeu o perigo que o Brasil corre com relação à democracia e está o Fernando Henrique Cardoso, que também nunca foi também Lula, ficou por trás, aderiu, né? A Simone Tebet, enfim, a Marina Silva, quer dizer, cada um dessas pessoas comandam um segmento expressivo da opinião pública e todos convergiram para o Lula, porque sabem que a opção do Lula é uma opção que está para fortalecer a democracia. Por aquilo que eu conheço de Lula, ele tem talento suficiente para coordenar um esforço coletivo, de modo que todos eles possam exercer seus espaços no governo, que o governo seja um governo de transição da extrema-direita para a democracia, que é exatamente isso que nós estamos precisando no Brasil, e a gente pode ser respeitado de todo mundo. O Brasil foi um país que assumiu uma posição de respeito, eu me lembro, no tempo do... Prestígio, nem é respeito, prestígio mesmo. Exatamente, né? Então a gente ia, tá certo? E depois, agora eu tenho até medo de ir, porque se o Abim me ver na rua, vai fingir que não me conhece. É uma coisa complicada. A pessoa... Eu das coisas que ainda me choca até hoje é do que o bolsonarismo conseguiu fazer é a questão da camiseta da seleção. Como é que uma camiseta que era usada por todos os brasileiros com orgulho passou a ser um símbolo do bolsonarismo? É uma coisa que me deixa extremamente triste. E pessoas que, se calhar, fora do Brasil, por uma questão de saudade, ou quando o Brasil joga, ou alguma coisa assim, gostariam de usar a camiseta, ficam sempre agora... Ficam sempre... Ninguém usa. Mas no ninguém fundo usa. Quer dizer, ele conseguiu... Gostavam de usar, mas não podem, né? Conseguiu estigmatizar as cores da nossa bandeira. Quer dizer, o brasileiro, você foi um povo muito... E tem uma coisa, eu sou pernambucano. Nós temos um amor muito grande pelo estado de Pernambuco. Muito grande. O pernambucano adora Pernambuco. Nós usamos a nossa bandeira de forma de chapéu, mas com muito orgulho. E eu digo, em momento algum, quando nós usamos a nossa bandeira com orgulho, nós lembramos do governo de Pernambuco. São coisas distintas. Ninguém tem nada a ver com o governo, ele gosta do Estado. Porque com o Brasil era a mesma coisa. O Bolsonaro conseguiu assambarcar, tomar, roubar os símbolos nacionais. Fez isso com a data magna do país, com 7 de setembro. Ou seja, Bolsonaro é um ladrão. Bolsonaro é uma pessoa perigosa, é uma pessoa que não merece não estar onde chegou. Espero que ele tenha a hombridade de aceitar a derrota, que seguramente ele vai ter no dia 30, e que a gente possa chegar. Bom, mas nós estamos quase chegando ao final, Maxime. Sim. Quase ao final do nosso programa. Eu quero dizer mais uma vez que conversar com você é uma coisa muito boa, muito boa. Você consegue dar um pouco um ar assim, mais limpo para a gente conversar. E agora que você está com
esse seu sorriso assim todo especial em Londres, com esse símbolo do Reino Unido. Eu sei que a gente vai ficar cada vez melhor. Antes de passar você para você fazer as despedidas, eu quero somente lembrar que na próxima segunda-feira nós vamos receber aqui no nosso canal Arte Agora, no programa Vida Selvagem, o engenheiro de pesca Lucemário Xavier. Lucemário Xavier trabalhou durante muito tempo no Sim, Amazonas, lá no combate direto à pesca ilegal. Enfim, ele é uma pessoa que esteve lá na linha de frente, depois sim, mudou de sim, ramo, começou a trabalhar com cooperativas de pesqueiros de pesca nas jazidas de pesca no interior de Pernambuco e na Bahia, e ele vai nos contar essa coisa toda, e vai ser, então, na próxima segunda-feira, que vai ser um programa também muito especial, porque a cada segunda-feira a gente mais se aproxima do dia da eleição, que vai ser no dia 30 de janeiro, e eu espero que sim, daqui sim. para lá a gente já tenha muita novidade para contar. Maxim, Então, é só para lembrar, nós provavelmente vamos mudar de horário, né? Vamos passar a ser às 5, Alexandre, às 5 da tarde aí do Brasil. é, exatamente, A ver, não sei se vai ser na próxima semana ou se vai exatamente. ser na outra, ainda vamos ver, né? Sim, 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 E já na já próxima. nessa? Pronto. Sim, E pronto, eu acho que falando, por exemplo, dessa coisa da camiseta, eu também espero que o brasileiro, especialmente diremos, o brasileiro civilizado, né? Por assim dizer, o brasileiro democrata, o brasileiro eh, também de esquerda, mas também de direita sensata, né? Possa voltar a ter orgulho do seu país, não só talvez do aspecto social, mas também do aspecto ambiental, né? De ser um país que protege a sua natureza, que ama a sua natureza, que defende a sua biodiversidade, em vez de ser um país representado por um cowboy de República de Banana, né? Que esse Bolsonaro né? É uma coisa, espero que esse estigma passe rapidamente e o Brasil realmente volte a ter o prestígio que merece ter no palco internacional, né? Então, quero só deixar essa mensagem, né? Esperemos que volte rapidamente, né? se Deus quiser. Então como o Maxim falou, então o horário mudou. Isso é a função do fuso horário, né? Quer dizer, a questão de o Maxim já está em outro ambiente, então vai passar a ser 5 da tarde e não 18 da hora do Brasil, né? Sim. Então nos vemos na próxima segunda-feira com essa entrevista com o Lucemário Xavier. Um abraço a todos e vamos Abraço. ouvir as despedidas do nosso queridíssimo. Maxi. Então, pronto, esperemos, né, que essa mudança venha. Será muito bem-vinda por todos, acho que no mundo. Não queremos viver num mundo onde o bolsonarismo ainda seja presente, né? E, e pronto, como o Alexandre costuma dizer, não é? Como é a tua frase, Alexandre? Que me terminas sempre? Sem arte, sem cultura, né? Sem tecnologia, sem ciência, sem meio ambiente, não, não há uma vida que vale a pena, né, viver, né? E que precisamos de um mundo que seja bom para todos, né? Por isso, pronto. Vamos ver se isso muda, né? Obrigado mais uma vez.